Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com Assim Diz o Senhor para nós nesse dia, amém? Hoje nós vamos estar lendo no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13. Diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Glória a Deus. Efésios 4:30 diz assim: Não entristeçais o Espírito Santo. Então eu creio que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E muitas vezes nós entristecemos eles e não sabemos por quê. Às vezes nós estamos abatidos e procuramos ver onde é que está a nossa falha, onde é que está a nossa deficiência, né? E não sabemos de onde está vindo aquele desânimo, aquela tristeza profunda. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, porque ele se entristece. Ele é uma pessoa na qual Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o qual vos guiará em toda a verdade. E nós entristecemos o Espírito Santo quando deixamos de dar ouvido para ele. Quando damos ouvido a outras coisas, que colocamos outras prioridades, ele vai se entristecendo. Por isso que muitas pessoas se desanimam e acabam se afastando da presença de Deus. Cada dia estão mais longe, cada dia estão mais decepcionadas com o Evangelho. Por quê? Porque não tem dado ouvido ao Espírito Santo. Quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, nós temos vida nele. E nós não dependemos de circunstâncias, de pessoas, para viver bem, porque estamos nele e dependemos dele. E eu tenho falado com Deus nesses dias. Meu coração está bastante quebrantado, porque andei passando por uns períodos difíceis também, aonde que a gente se entristece de ver tanta coisa acontecendo em volta da gente, as pessoas se esfriando, né? As pessoas perseguem a gente porque a gente está pregando a palavra. As pessoas criticam. Então, isso tudo vai deixando a gente um pouco frustrado. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que isso está acontecendo? E Deus tem falado comigo. Que a Bíblia diz que aquele que é inimigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Então, quando nós não se encaixamos no mundo, no meio da multidão, é porque nós não pertencemos a este mundo. Jesus disse: Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, nós temos que ter a nossa alegria no Senhor, a nossa vida nele. E quando nós intentamos fazer algo na qual desagrada a Deus, ele age de uma forma tão surpreendente, que ele tem agido assim comigo, e eu fiquei muito surpreendida. Por algo que eu falei, entristeci ele. E eu não sabia por que eu estava assim, triste. E eu sabia o que eu tinha falado que tinha entristecido o meu mestre. Eu sabia. E na hora, o Espírito Santo testificou em mim. Só que eu passei batida. Deixei correr. Mas eu senti assim,
como se aquela criança, ela vai cair num poço profundo e o pai vem e puxa ela com toda a força. É assim que ele faz conosco. Quando nós vamos para um caminho que não está agradando ele, ele estende a sua mão e de uma forma tão surpreendente, ele nos protege, ele nos cuida. Ele é maravilhoso. Eu quero dizer para você, Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele fala. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Qual a voz que você tem ouvido? Jesus diz que as ovelhinhas dele ouvirão a sua voz. No livro de João, no capítulo 10, versículo 27, diz: as minhas ovelhinhas ouvirão a minha voz. Qual a voz que você tem ouvido? Eu vejo as pessoas falando assim, esse ano de 2024 vai ser diferente. E daí elas mesmas falam, nossa, mas entrou 2024 e a minha vida continua a mesma porcaria. Já várias pessoas falaram isso para mim. Não mudou nada. Por quê? Porque as pessoas esperam coisa de outros para a vida dela mudar. E eu tenho falado para essas pessoas, a mudança tem que começar dentro de nós. Não adianta nós querer mudar os outros. E não adianta nós querer buscar Deus em coisas e em outras pessoas. Nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, o homem só vai encontrar Deus quando ele entender que Deus não está em coisas, em pessoas, em livros, em lugares, em templos, em livros. Não. Deus está dentro de cada um de nós. E nós vamos encontrá-lo quando houver uma sinceridade em nosso coração. E nós buscarmos verdadeiramente e tirar a capa do fingimento, do engano, da incredulidade. Porque a incredulidade, ela afasta o homem de Deus. A pessoa ora, mas não acredita. E Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia. A palavra de Deus, ela é um fogo consumidor. Ela também é espada. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Não existe nada e ninguém mais poderoso do que a palavra de Deus. E nós queremos conhecer a Deus no nosso pensamento é muito pequeno, muito mesquinho. Nós temos que deixar os pensamentos de Deus infiltrar dentro de nós. Ele diz assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz. E você só vai ouvir a voz de Deus quando você tiver dentro de ti a paz que excede todo o entendimento. Essa paz, Jesus disse, a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas também o mundo não pode tirar. Por mais que a circunstância esteja difícil, essa paz, ela tem que estar dentro de nós. Muitas vezes, nós tentamos em ficar abalado. Mas Jesus, estando no barco, ele acalma a tempestade.
É como Pedro, como os discípulos, quando estavam no barco, que veio, né? O vento forte. Eles se apavoraram, eles se assustaram, eles gritaram. Mas Jesus, ele estendeu a sua mão e disse para Pedro, né? Se ele cresce, ele iria andar sobre as águas. Jesus chamou Pedro para ir ter com ele. E Pedro logo foi. Mas ele começou a olhar que ele estava andando em cima das águas, por sobre as águas. Ele teve medo, ele se assustou. Mas isso é normal, é natural do ser humano. Isso é um exemplo para nós. Porque se Pedro, que andava com Jesus, ele teve medo, e quantas vezes, né? Pedro teve seus fracassos, né? Somente depois que Pedro negou a Jesus, dali para frente, é que verdadeiramente Pedro se converteu. E assim somos nós. Nós caímos, nós levantamos, mas nós não podemos desistir. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel e justo. Como o apóstolo Paulo diz, né? Percorri a carreira, guardei a fé até o fim. Nós temos que perseverar até o fim, mesmo que está difícil. Né? Aguenta mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco até a consumação do século. Então essa palavra é para o teu consolo, para o teu conforto, para reviver a tua fé, você que está abatido, você que está caído, você que está prostrado, você que quer desistir. Não desista, Deus é contigo. Levanta. Levanta. E Deus te esclarecerá. Eis que a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Não permita que o medo tome conta do teu coração, não permita que a circunstância te abala. Entrega teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Confia nele. Só Ele tem as palavras da vida, só Ele tem o consolo, o conforto para o nosso coração. Só Ele tem a vida eterna. Eu estava ouvindo um pastor falando, né? Para a igreja, ele estava fazendo culto ao vivo. Eu achei interessante. Ele perguntou para o povo assim, se alguém ganhasse, ele começou com R$1.000. Quem gostaria de ganhar R$1.000? Ah, todo mundo, né? 10 mil, melhor ainda. Ele chegou até os 100 mil. Ele falou, ó, se você ganhar 100 mil, você pode gastar como você quiser, com o que você quiser. Só tem uma restrição. Ah, todo mundo quis, né, os 100 mil. Mas daí quando veio a restrição, ninguém quis. Ele falou, só que você tem que gastar tudo hoje, porque essa noite você vai morrer. E você tem que gastar esses 100 mil hoje. Daí ele perguntou, alguém ainda quer esses 100 mil? Ninguém quis. Então é assim a nossa vida. A gente quer muita coisa, mas nós não sabemos se vamos chegar até amanhã. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E se você parar para pensar, quando ele diz não, é não. É uma ordem, não andeis ansiosos. Por quê? Deus está cuidando de nós. Ele veste as aves do céu, as ervas do campo, quanto mais vós, homem de pequena fé.
Irmã, você não sabe o meu problema, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que me fizeram. Eu não sei mesmo, mas Jesus sabe. Porque Ele conhece e sonda cada coração, e Ele diz que Ele não dá uma carga maior do que nós possamos carregar. Então, se Ele te deu esse fardo, é porque você aguenta. Ele sabia que você ia aguentar. Aguenta o tranco, como diz meu filho. Meu filho fala, mãe, vamos aguentar o tranco. Vamos aguentar, né? Deus não dá um fardo maior daquilo que nós possamos carregar. Então é maravilhoso, é muito maravilhoso quando você tem uma fé viva no Deus vivo, porque você sabe que Ele não vai te abandonar. Você sabe que Ele não vai deixar os seus pequeninos perecer. Então você que está desanimado, você que acha que não tem mais saída para a tua vida, Jesus é a saída. Jesus tem a solução para os nossos problemas. E Ele quer entrar no teu coração aí agora. Abra teu coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer morada em você. Busca a presença dEle de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 6:6. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que tudo vê. Deus quer ter comunhão comigo e com você. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, para viver nele e Ele em nós. Amém? Que essa palavra possa estar abrindo os olhos do nosso entendimento. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, independentemente da circunstância. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade? Amém? Eleva teu pensamento a Deus aí aonde você está. Não sei o que você está fazendo, mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe daquilo que tu necessita. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, olha para cada vida, para cada pessoa que está orando comigo neste momento, ó Deus. Estenda a tua mão, meu Deus, alcança, meu Pai, essas almas. Traga o refrigério para esses corações. Em nome do Senhor Jesus. Quebra toda a fortaleza que Satanás tem construído na mente dessa pessoa, impedindo que a tua palavra penetre ao coração. Seja quebrado toda a fortaleza desse pensamento. E trago cada pensamento cativo à obediência a Cristo. Porque os nossos pensamentos não são os teus. Então, que os teus pensamentos, Pai, venham penetrar nesta vida, neste coração, agora. Aí onde a pessoa está, Pai. E venha transformar por completo, na área que ela precisa, na área que ela necessita, Pai. Traga salvação para esta vida. Traga salvação para essa casa. Traga salvação para este lar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu entrego cada vida, cada pessoa nas tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Deus grande, Deus temível. Tu és o meu escudo, tu és a minha força. Cubra cada uma dessas vidas com teu sangue. Reveste com a tua armadura, Pai. Transforma, assim como o Senhor transformou água em vinho. Que a tua palavra é cura para a nossa alma. E ela liberta os cativos. Então que ela venha penetrar os corações e libertar, Pai, todo o cativo de Satanás. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém?